Durante essa última semana que passou, eu resolvi participar de um desafio que eu já vi rolando aqui no YouTube algumas vezes, em que as pessoas tiram uma semana para ler durante 30 minutos todos os dias. Eu fiz isso da segunda ao sábado, domingo é sagrado, não leio. Na verdade é porque o domingo é bem corrido, então normalmente eu não leio tanto assim aos domingos. E se este vídeo existe é porque o desafio deu certo, na verdade. Para fazer esse desafio eu escolhi o livro Os Três Nãos de Deus, do Tiago Cavaco. Um livro que tem 112 páginas, então não é um livro tão grande em comparação aos outros livros que eu estou mais acostumada a ler, mas que, baseado no que eu já conheço do livro, o que não é muito, parece ser um livro que, apesar de pequeno, é bastante denso, é bastante profundo e que com certeza será um livro que eu irei gostar bastante. Eu decidi escolher um livro que, ao mesmo tempo que não fosse grande, ainda assim não fosse um livro tão simples. Porque eu sei que quando se trata de livros de ficção, dependendo da complexidade, eu leio muito, muito rápido. Então eu decidi escolher um livro de não ficção, um livro sobre teologia e vida cristã. Caso esse livro seja finalizado antes da semana terminar, eu adiciono outro livro sem problema nenhum, mas vamos começar por ele. E o que você vai ver agora é como foi essa minha semana de leitura, lendo durante 30 minutos todos os dias. Mas antes, meu nome é Vitória, você pode me chamar de Tori. Esse daqui é o Leitor é Crente, um canal onde a gente fala sobre Jesus, livros e tudo mais. Se inscreva, deixe seu like e vamos juntos criar uma comunidade de pessoas apaixonadas por livro e por Jesus. Sem mais delongas, vamos pra semana! Minha cara de sono tá uma coisa maravilhosa. Dia 1, lendo por 30 minutos finalizado. Eu li 32% de Os Três Nãos de Deus, que de acordo com o Scoob totalizaram 36 páginas. Eu não li exatamente 36 páginas, porque sempre no primeiro dia acaba entrando na soma páginas tipo a contracapa, o sumário, né, que não são páginas que eu de fato li, mas que acaba inflando o número, né? Mas enfim. O livro está bastante interessante. No meio do caminho eu preciso até pegar minha Bíblia para fazer alguns destaques, porque ele faz alguns comentários bem legais sobre o texto de 2 Coríntios. E eu não vou falar exatamente em detalhes sobre as coisas que ele trata aqui, eu acho que vou deixar para o final, mas não sei se deu para ver no vídeo, houveram muitos destaques enquanto eu estava lendo. E enfim, leitura do dia finalizada. Nos vemos no dia 2, lendo por mais 30 minutos.
mais um dia lendo por 30 minutos e hoje eu li 30 páginas. Estou em 59% da leitura. Eu demorei alguns minutinhos a mais para finalizar os 30 minutos porque eu queria finalizar a linha de raciocínio que estava sendo seguida no livro. E assim, está muito bom, tá? O livro está bem bom. Esse livro não é um livro difícil, mas também não é a coisa mais simples do mundo. Mas não deixa de ser uma escrita fluida, né? E a abordagem que ele tá fazendo aqui é simplesmente maravilhosa. Eu tenho gostado bastante. E, enfim, deixo para comentar mais depois e nos vemos na manhã, no dia 3, lendo por 30 minutos. Opa, não vou mostrar meu rosto hoje porque está tarde da noite e eu deveria ter ido antes, mas ao invés de ler, a minha mãe me chamou para assistir os últimos episódios de Pro Bono e eu estava muito curiosa, então eu me rendi. Muito bom dorama, recomendo a todo mundo. Mas eu li mais 30 minutinhos de Os Três Nãos de Deus e eu parei em 88% do livro, o que, de acordo com o Scooby, totalizaram 33 páginas. Eu estou na página 99 de 112, então provavelmente amanhã eu vou estar finalizando a leitura. Mas, meu Deus, que livro bom. Basicamente o livro ele é um sermão, certo? E a parte do sermão eu já finalizei ela toda e agora eu estou só numa espécie de abecedário que o autor criou para falar de algumas coisas que ele gostaria de tratar no livro e que ele não tratou durante o sermão, ele está tratando agora. Hoje eu li pelo computador ao invés de ler pelo tablet, porque meu tablet estava descarregando. E eu gostei de ter lido pelo computador, porque dá para você escrever melhor do que no tablet. Eu acho que é isso que temos por hoje e amanhã continuamos a semana lendo por 30 minutinhos.
O meu celular parou de gravar no meio dos 30 minutos, mas fica aqui registrado que eu cumpri em si 30 minutinhos. Eu mostrei ali o visor em 10h36, mas eu parei de ler, era tipo 10h31. Então, vamos lá. Finalizei a leitura de Os Três Nãos de Deus. Está aqui, finalizado. E, gente, que livro bom. Tá? Muito, muito bom. Basicamente, o livro, ele vai girar em torno daquele versículo de 2 Coríntios que fala que nós vivemos por fé e não por vista. E o que o Tiago Cavaco vai trazer aqui nesse livro é uma crítica aos evangélicos, porque muitas vezes nós, ao buscarmos viver a vida cristã, ao buscarmos, principalmente em um ambiente de igreja, né? Ao buscarmos congregar, ao buscarmos falar do evangelho, nós tentamos transformar a vida cristã em algo que deve ser visto. A gente, apesar de falar que vivemos por fé, apesar de falar que nós vivemos por aquilo que não se pode ver, né, e que o que importa é aquilo que os olhos não conseguem enxergar, nós tentamos várias vezes transformar a nossa fé em algo que gera visibilidade, em algo que deve ser visualizado, em algo que deve ser palpável de alguma forma. E aqui ele traz várias nuances desse assunto, mostrando diversas maneiras pelas quais a gente muitas vezes, apesar de dizer que vive por fé, tenta viver por vista. E a gente busca não apenas essa vista, nós buscamos não apenas uma experiência, nós buscamos não apenas materializar essa fé, como nós buscamos ser vistos por conta dessa fé. Eu quero falar mais ainda desse livro depois, em outros momentos, mas assim, já fica aqui registrada que é uma leitura muito, muito boa, é um livro curto, mas que ainda assim não é um livro raso, é um livro bastante profundo. Então, eu gostei bastante dessa leitura e estou muito feliz por ter finalizado. E eu comecei a ler todas as minhas libélulas. Eu estou na página 34, capítulo 6. Eu ainda estou conhecendo o universo. Foi um livro que eu quis começar a ler sem saber muito do que se trata, então eu ainda estou um pouco perdida. Esse livro, ele é contado em formato de cartas. Então, cada capítulo vai ser uma carta. Eu acredito que esse padrão vai se manter até o final do livro. Não sei se eu gosto disso ou não, mas tem sido diferente, né? É uma experiência diferente. Falando sobre quantidade de páginas, aqui no Scoob diz que hoje eu li 13 páginas de Os Três Nãos de Deus e eu li, como eu disse... Eu li 34 páginas de todas as minhas libélulas, totalizando 47 páginas nesses 30 minutos. Mais uma vez, eu leio ficção mais rápido, como eu comecei a ler o livro, tem capa contra capa e tudo mais que acaba contando como página, mas que não é página lida. Enfim, é isso. Nos vemos amanhã no dia 5.
5 de leitura por 30 minutos finalizado. E eu cheguei na página 70 de Todas as Minhas Libélulas, totalizando 36 páginas lidas hoje. Eu acho que eu não contei a história ontem, mas esse livro, ele começa com uma historiadora. E vai dizer que essa historiadora, ela encontrou alguns documentos esses que foram escritos por uma menina que viveu anos antes. E neste livro, o que ela fez foi reunir esses documentos para mostrar às pessoas, né? E esses documentos, eles consistem de cartas, então o livro inteiro ele é contado em formato de cartas por conta disso. E essa menina que escreveu essas cartas se chama Joana, e Joana, ela é uma garota que existiu logo depois que um certo evento aconteceu e que desencadeou uma guerra, e esta guerra aconteceu entre duas figuras chamadas Reibon e Malkur, e uma outra figura que eu esqueci o nome no momento, Ahriman. Foi uma guerra que aconteceu entre o Reibon, Malkur e Ahriman, em que Ahriman buscou tomar o domínio do príncipe e do rei. Nesse caso, pelo que eu entendi, o Reibon é a figura de Deus, né? E Malkur, que é aquele que se sacrifica, é a figura de Jesus Cristo. E o Ahriman. E o Ahriman aqui, ele representa o demônio. E aí, o que essa Joana está fazendo? Ela tem um grupo de pessoas que são seus amigos, que basicamente se tornaram sua família, cada um deles com a sua história, cada um deles com um motivo para terem se unido a esse grupo de pessoas que ama Malkur e que busca segui-lo, e o que eles fazem é basicamente cuidar das pessoas e sobreviver nesta guerra que continua, que não acabou. O evento foi o que desencadeou a guerra. Eu ainda não gosto da ideia da história ser contada por meio de cartas. Eu também sinto que, apesar de eu estar na página 70, não tem, de fato, muita coisa acontecendo. Ok, ela tá nesse período pós-guerra, que, na verdade, ainda é uma guerra, né? E ela está nesse processo, né, de sobrevivência, de ajudar outras pessoas, de tentar se comunicar com Malkur, que neste momento está na Ilha de Espera, que a gente entende que é o céu. Sendo que, ok, cadê o conflito, né? Cadê o turning point? Cadê o momento que alguma coisa vai se desencadear e trazer alguma espécie de conflito emocional para a protagonista, né? Então, eu também tenho tido a sensação de que tá um negócio meio lento. Mas, enfim, eu estou em 28% do livro, então ainda tem muito chão pela frente, eu ainda posso ser bastante surpreendida. Mas essas têm sido as minhas impressões. E não era para estar falando das minhas impressões aqui nesse vídeo, porque é só para falar dos 30 minutinhos, mas enfim, quis falar algumas coisas. Nos vemos amanhã no último dia da leitura por 30 minutos. Última leitura de 30 minutos finalizada,
E eu cheguei na página 119 de Todas as Minhas Libélulas, totalizando 49 páginas lidas hoje. Falando sobre Todas as Minhas Libélulas, no momento eu estou no capítulo 30. Como os capítulos são curtos, faz sentido eu ter chegado tão longe. E eu estou muito feliz em dizer que eu estou gostando mais do livro agora. Depois que o livro foi para a parte 2, o conflito finalmente apareceu. E aí, pra mim, a história já melhorou bastante. Agora, a história também, ela troca de ponto de vista, o que pra mim foi uma mudança bastante positiva e eu estou gostando bastante da leitura. Vou continuar, ainda estou em 49% do livro, então quando eu finalizar eu venho aqui falar pra vocês sobre como é que foi a experiência e o que foi que eu achei do livro no final. Resumindo a semana, temos o saldo de um livro finalizado, que foi o livro Os Três Nãos de Deus, e 119 páginas lidas do livro 2. Considerando que Os Três Nãos de Deus tem 112 páginas, o saldo total de páginas lidas nesta semana foi de... Foi quanto? Foi de 231 páginas. Nesse momento, você pode até estar pensando, Vitória, mas eu não tenho exatamente 30 minutos para ler todos os dias, eu tenho dificuldades para me concentrar, eu não leio na mesma velocidade que você, e então com certeza a minha experiência seria diferente, seria pior se eu tentasse fazer esse mesmo desafio. Mas honestamente, gente, não é sobre a quantidade de páginas no final. A ideia desse desafio é justamente mostrar que, mesmo lendo pouco, mesmo tirando apenas uma pequena parcela do tempo durante o dia, pode haver um progresso, pode haver um avanço. E no final, não é apenas sobre o número que aparece aqui na tela. É sobre a experiência que você tem com a leitura, é sobre o quanto a leitura pode lhe ajudar, lhe engrandecer, pode ser uma boa ferramenta para que você possa crescer. E isso não é algo que dá para ser medido em número de páginas. É importante entender que hoje é muito difícil para muitas pessoas a leitura vir, o desejo pela leitura vir de uma maneira espontânea. Porque hoje a gente tem muitas coisas que buscam captar a nossa atenção, a gente tem redes sociais cujo algoritmo está sempre buscando novas maneiras de fazer com que a gente fique lá o tempo todo, e se a gente sair, a gente fica com aquele desejo de voltar. A gente tem várias coisas acontecendo na nossa vida e que fazem com que a gente esqueça de fazer coisas que a gente até queria fazer, mas a gente não faz. Então, mesmo que você tire apenas 10 minutos do seu dia, mesmo que você tire apenas 15 minutos do seu dia, mesmo que você leia apenas 5 páginas, isso já é um avanço. Veja o tanto de coisa que você já precisou superar para você conseguir tirar um momento para ler, para você conseguir tirar um momento para fazer algo que você sabe que vai lhe fazer bem. E ainda assim, gente, coisas como velocidade de leitura é algo que com o tempo muda, porque com o tempo você começa a ler com mais facilidade, você começa a entender melhor o que é que funciona para você, o que é que não funciona, qual é a melhor maneira de marcar o livro, se você é dos que gosta de marcar o livro, qual é a melhor maneira de você manter aquele assunto fresco na sua memória, se é fazendo fichamento, se é só fazendo destaques e anotações. Você vai descobrindo isso com a prática. Mas se você não pratica, você nunca vai saber. Sabe aquela coisa do primeiro você começa, depois você melhora? É exatamente isso. Então eu espero que esse vídeo possa servir para vocês como uma motivação, para que você também se desafie todos os dias a buscar abrir mão de outras coisas que podem estar captando a sua atenção e focar em algo que pode lhe fazer bem, neste caso a leitura. Foi uma experiência muito legal, eu espero que vocês tenham gostado também. Se inscreva no canal também para que a gente possa se ver de novo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!